Fala galerinha, Flavinho Instrutor aqui novamente. Bom, hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor a questão número 7. A questão número 7 é a questão mais difícil até o momento que tivemos aqui nessa sequência de revisão das questões da OC de comportamento. Então, muito complicado. Foi a que eu mais estudei melhor para tentar passar aqui nessas sequências de vídeo para entender melhor, porque muitas das questões a gente já aplica naturalmente. Por exemplo, a gente não precisa decorar aqui 2 moléculas de hidrogênio, mas uma molécula de oxigênio vai dar água. Não, a gente já sabe que H2O é água. Entendeu? Então já é aplicado até no dia a dia, às vezes. Já que eu achei a questão número 7 muito mais em relação à questão de memorização e não aplicação. O que é um pouco complicado para pessoas que não têm uma memória muito boa, como eu. Então, eu tentei aqui e vou tentar passar a melhor forma que eu acredito que pode ser, até mesmo para mim futuramente, a entender melhor esse processo da número 7. Então, sem mais delongas, vamos lá para a atividade. A atividade número 7 fala o seguinte: faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação na coluna 2. Basicamente, é você falar qual aqui na coluna 1 é uma ligação, qual o tipo de ligação que está ocorrendo aqui na coluna 1. Bem, primeiramente, queria começar aqui já pela ligação covalente. O que é a ligação covalente? Pelo que eu entendi, a ligação covalente seria quando os dois átomos ali precisam estar doando e recebendo elétrons. Sim, é extremamente um pouco interessante, mas também complicado. É basicamente como a gente, para ter a estabilidade da regra do octeto, onde na última camada precisa ter 8 elétrons, mesmo tempo que a gente está doando, a gente está recebendo e se mantém equilibrado. Para deixar de ser um pouco complicado, eu já vou pegar aqui a primeira ligação covalente simples e dar a resposta. A gente vê no exemplo a resposta e aí sim a gente compreende um pouco melhor. Bom, na ligação covalente simples, a gente tem entre os átomos de Cl, entre os átomos de cloro. Então, abrindo a tabela periódica, e eu confesso que essa questão número 7 eu só conseguiria fazer entender através de visualizar uma tabela periódica, porque se eu não visualizar essa tabela periódica, eu não consigo me lembrar de todos quantos átomos, quantos elétrons tem ali em cada elemento da tabela periódica, eu não consigo lembrar. Então, nesse caso da questão 7, se faz necessário sim visualizar a tabela periódica. Bem, e na ligação cloro aqui, a gente tem a configuração eletrônica dela no final da camada 3s2, 3p5. Ou seja, na camada de valência dela, a gente possui 7 elétrons, entendeu? 7 elétrons. Para a gente se estabilizar, o que a gente precisaria? De mais um elétron. E aí ficaria sucesso, ficaria show de bola, ela estava estável, igual a nossa vida financeira daqui a uns anos, se Deus quiser, ela estaria estável, certo? Então, nesse caso aqui, ocorre uma ligação covalente entre dois cloros. O que é? Para um cloro ficar estável, o primeiro doa um elétron. E aí ele fica estável. E a mesma coisa acontece no segundo cloro, doando um elétron para o outro cloro, ficando estável também. Então, nesse caso aqui, é uma ligação covalente simples, que é quando se doa um par de elétrons. Um elétron para cá e um elétron para lá, eles ficam estáveis. Entendeu? Isso é a ligação covalente simples. Um par de elétrons. Um para ele, um para nós, e pronto, a gente está estável ao mesmo tempo, entendeu? Então, neste caso aqui, uma ligação covalente simples. E o que seria uma ligação covalente dupla? Ligação covalente você já sabe.
os dois átomos vão estar doando e recebendo elétrons para ficar estável. Então, neste caso aqui, seria entre átomos de oxigênio. Por que, Flávio, instrutor? Porque no átomo de oxigênio, a gente tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Como você bem sabe das questões anteriores, 1s2 está ali na primeira camada, na letra K. Logo embaixo, que a gente vai para a segunda camada, a gente tem 2s2, 2p4. Ou seja, na última camada dele, de fato, a gente possui 6 elétrons. Entendeu? Se tiver na dúvida, a primeira dica do Flavinho na prova, o que seria? Desenhar aquela esqueminha que a gente fez, de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KLMNOPQ, e aí vem 1s2, 2s2, e aí faz a ligação para você saber sempre quanto que tem na última camada ali do átomo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente possui 6 elétrons na última camada. Ou seja, para se estabilizar, a gente precisaria de 2 elétrons. Então, nesse caso, precisando de 2 elétrons para se estabilizar o oxigênio aqui, ó. Lembrando, a gente precisa de 2 elétrons para estabilizar. Se a gente ligar oxigênio com oxigênio, cada um vai precisar de 2 elétrons para se estabilizar, certo? Então, neste caso aqui, o primeiro oxigênio, ao invés dele doar só 1 elétron, ele doa 2 elétrons para o segundo oxigênio. E o segundo oxigênio, a mesma coisa, ele vai lá e doa 2 elétrons para o primeiro oxigênio. Ou seja, na primeira ligação, a gente estava doando ali, no cloro, a gente estava doando um par de elétrons. Por quê? É um para um e um para o segundo. Show? Beleza. Aqui no oxigênio a gente já está doando 2 pares de oxigênio, porque é 2 elétrons para o primeiro oxigênio e 2 elétrons para o segundo oxigênio, entendeu? Então nesse caso aqui é uma ligação covalente dupla, porque você está doando 2 pares de elétrons para o outro átomo, entendeu? Então ficaria assim, lembrando, o cloro é uma ligação simples porque está doando um par. Um para o primeiro, um para o segundo. Já no oxigênio, a gente está doando 2 pares. Seria 2 para o primeiro e 2 para o segundo. Entendeu? 2 pares, 2 vezes 2, 4. Entendeu? E já na ligação covalente tripla, se tivesse só essas 3 questõezinhas aqui e a gente identificar, você já mataria, porque você já identificou o simples e a dupla. Já na ligação covalente tripla, a gente tem ali entre átomos de N, entre átomos de nitrogênio. Se a gente pegar o nitrogênio aqui, na última camada dele, o que possui? Possui um S2, que a gente já sabe que está na primeira, a gente vai para a segunda aqui, tem 2S2, 2P3, certo? Então, na última camada dele, a gente tem 5 elétrons. Ou seja, para ele se estabilizar, agora ele precisa de 3 elétrons, entendeu? E para possuir 3 elétrons, o que a gente tem que fazer? O primeiro átomo de nitrogênio tem que doar 3 elétrons. E a mesma coisa, o segundo átomo de nitrogênio também precisa doar 3 elétrons. Então aqui a gente tem a ligação covalente, porque é entre átomos ali que vão precisar de elétrons para ficar estáveis e ao mesmo tempo doar 3 elétrons para cada um deles, entendeu? Então, nesse caso aqui, ligação tripla, porque a gente vai estar doando 3 pares de elétron. Vai ser o primeiro par, segundo par, terceiro par. Cada um doando 3, de um lado vai dar 6, 2 vezes 3, 6. Então, ligação tripla, tá bom? Esse é o início ali dessa atividade, ligação covalente, simples, dupla e tripla. Simples, um par, um para cada lado. Dupla, 2 pares, 2 para cada lado para estabilizar. 3 pares, 3 para cada lado para se estabilizar, beleza? Essa primeira coisa que eu decorei ali, que eu tentei trazer mais fácil aqui pra gente decorar junto, tá bom? Beleza. A gente já matou aqui, então, a letra B, a letra C e a letra D. Faltou a letra A e a letra E.
Tá. Na letra A, se a gente identificar a molécula de Na aqui na tabela periódica, a gente vai ver que ela está bem aqui, tá bom? Bom, aqui tem uma coisa que a gente precisa decorar também na tabela periódica, caso não esteja visível, principalmente a parte de legenda dela. A gente sabe aqui, se não tiver nenhuma legenda, o que eu decorei para saber, mais ou menos, para me ajudar nessas ligações. Na primeira e na segunda coluna que a gente tem aqui, a gente possui os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, entendeu? Ou seja, são metais, a primeira e a segunda coluna, tá? Beleza, na primeira e segunda coluna são metais. Na terceira coluna aqui, a gente possui a família do boro, que são aqui semimetais. E aí vem os mais fáceis, na minha opinião, que são o carbono, nitrogênio e oxigênio, que eles são ametais, tá bom? Depois vem a família do flúor aqui, que são halogênios, e os gases nobres, que a gente já sabe por causa do hélio ali, né, que faz a vozinha até ficar diferente. Então, sabendo aqui que o Na é um metal, no caso, o que a gente vê aqui na letra 3? A gente tem uma ligação metálica. Então a gente já sabe aqui, ó, se o Na é metal, se a gente consulta aqui na tabela periódica, sabe que na primeira e na segunda coluna principalmente, a gente tem metais, a gente sabe que está ocorrendo ali uma ligação metálica. Essa foi a melhor forma ali de eu compreender, de eu matar a charada de uma vez. Pode existir outras formas, que nem eu falei, eu não sou professor, sou instrutor. Parece, mas não parece, na minha opinião. Então, aqui o que eu matei já é como está na primeira e na segunda coluna, seria um metal ligação metálica, tá bom? Fechou. E por último, e muito pior, sobrou só uma questão, que seria o NaCl. O que acontece? Na ligação iônica, a gente tem a ligação de um ametal com metal. Se você já sabe essa dica que o Flavinho te deu, e assim como está na letra A aqui, a gente consegue identificar que o Na é um metal. Fechou? O Na é um metal. Se a gente pega o Cl está bem aqui, na família dos halogênios. Família dos halogênios, eles não são metais. Então, tudo que tem A antes do prefixo da língua portuguesa que eu detesto, seria A metal, seria a mesma coisa de não metal, entendeu? Então, na ligação iônica, a gente tem a ligação de um metal com um ametal. Sabendo dessa dica, a gente mataria a letra E também, que é uma ligação iônica. A gente sabe que o Na é um metal e o Cl é um ametal, é a família do halogênios, não está na família dos metais, resumidamente. Entendeu? Então essa é a questão que eu achei mais difícil. Peço desculpas se não deu para entender direito, mas tento colocar um pouquinho aí de dicas para que na prova, caso caia uma questão dessa, você pelo menos tire ali 70% e todo mundo tá feliz. Melhor do que o zero. Então essa seria a minha dica sobre a questão número 7.